Pessoal, hoje eu estou aqui com o Leandro, mais uma pessoa que a gente acabou o tratamento, o acompanhamento agora, e ele aceitou falar um pouquinho sobre a experiência, já que foi um resultado bem legal, não é mesmo, Leandro? Isso mesmo. Então, começa aí falando como é que chegou o Leandro aqui, alguns meses atrás, antes da gente começar, quando você decidiu procurar por terapia, como é que você estava? Quando eu cheguei aqui, né, doutor, eu cheguei extasiado, dopado, sem muita perspectiva, sem sentir muita vontade na vida, vamos dizer assim. Era como você falou, eu senti meio dopado, anestesiado, mas era uma anestesia interna, ou seja, você não sentia nem alegria, nem felicidade, e não era por causa de medicação, né? Tu não estava tomando e não está tomando nenhum tipo de medicação. Graças a Deus. Era a sensação que você tinha mesmo, né? Aquela que a gente fala assim, que a vida perdeu a graça, perdeu o sentido. Isso, exatamente. Era uma sensação interna e externamente eu sabia que, né, que não era para estar sentindo aquilo, mas Não tinha internamente motivo. eu não tinha força para sair daquilo. Como se eu tivesse dopado mesmo, sem estar usando nada. E aí foi aí que a minha esposa, né, procurou o doutor e até ela agendou a consulta aqui. E aí eu vim, né? Ela falou, não, vai lá que... Já na primeira conversa, assim, né, que a gente teve, né, eu falei, opa, peraí, eu acho que eu consigo sair desse meu mundinho que eu tô vivendo aqui. Existe uma saída. Uma saída, isso mesmo. E aí, o que tu percebeu de melhor, assim, depois que a gente fez a primeira sessão? Como é que foi o teu caminho? No teu caso, a gente fez 2 sessões. E até um pouquinho antes disso, por exemplo, como que isso estava afetando ali até o teu próprio relacionamento com a tua esposa? Foi uma das questões ali que você comentou, né? Que melhorou depois. Sim. Porque é óbvio, né? Na situação que você estava, afeta em todas as áreas da vida, mas estava afetando teu profissional e também teu relacionamento. E aí, como é que foi essa tua mudança desde a nossa primeira sessão? Como é que tu foi se percebendo e enfim, a rapidez disso, né? Como é que você sentiu isso? Quando eu saí daqui da primeira sessão, né? Eu saí já com uma visão totalmente diferente, pensando que aquilo ia ser num estalo de dedo e já estava tudo resolvido. E aí eu fui aos poucos, gradativamente, sabe? Percebendo as mudanças na minha rotina diária, por exemplo, né? Na minha rotina diária, com o tratamento com a minha esposa, eu fui percebendo que aquilo ali estava melhorando. Depois da sessão, e aí teve um documento ali que o doutor... um relatório que a gente manda pós-terapia. Aí eu ouvia também o áudio lá diariamente, e daquilo ali em diante eu fui começando a evoluir, sabe? Sim. Tanto na parte profissional, quanto na parte do relacionamento. Comecei a ter mais calma, comecei a voltar a ser o que eu era, antes de estar com aquele sentimento de estar dopado. E aí depois disso, né, a gente acabou fazendo uma segunda sessão numa outra questão, porque no começo, assim, você não sentia nem tristeza, nem alegria, tava aquela coisa do pai. Você voltou a começar a sentir, né, algumas questões, principalmente da parte profissional, que eram umas coisas que ali te incomodavam. E aí no teu relacionamento, você, né, que voltava, tinha algumas birras, né, algumas teimosias. Algumas não. Algumas teimosias, assim, que tu nem percebia, né? Que não só me atrapalhou, doutor, não só na questão do meu relacionamento, da minha área profissional, mas isso que o senhor trouxe à tona, e eu acredito que eu estou bem restabelecido disso, isso eu tinha na minha vida toda. E eu não percebia, porque como nós estávamos falando no começo, né, era interno. E quando isso aflorou, às vezes, até agora, às vezes tem questões assim que eu fico pensando, se fosse o outro Leandro lá de trás, estaria agindo totalmente diferente. E hoje eu estou aqui falando com o doutor, eu estou muito feliz, né, porque não só na minha área profissional, que era o principal que eu vinha buscar, mas no meu relacionamento, em toda a minha vida, assim, mudou, sabe? Teu dia a dia, mudou. né? Isso, no meu dia a dia. Tudo. Tu comentou, né, que tu mudou a tua rotina, se cuidando, indo pra academia, atuando realmente como um profissional na tua área, principalmente, já que tu trabalha por conta própria ali. E que tu falou que às vezes tava meio que, né, como trabalho de casa, né, ficava naquela coisa meio largado, não levava a sério, né? É bem isso aí mesmo. Porque não tava, tipo, ali dentro meio que tanto fazia. Isso, então, exatamente. Que era o que, obviamente, tava te incomodando. Não dava a devida atenção para a área profissional, como é, de fato, que a gente tem que dar a devida atenção. E assim também acontecia com as outras áreas, relacionamento, com família, sabe? De desleixar, tanto faz. Hoje em dia já é. Hoje em dia não, desde da primeira sessão veio gradativamente. E eu penso, né, doutor, que agora é só seguir a evolução. Exato. E aí tu falou, né, tu comentou que foi a tua esposa que entrou, que acabou mexendo e vindo pra cá. Isso é muito comum da esposa procurar ajuda, porque nós homens, infelizmente, temos essa coisa de demorar mais pra buscar ajuda e por uma questão de sociedade e do homem, querer ser forte e tal. Mas é que não falou, né, cara, depois que você faz, que você muda e que não falou, cara, até no dia que, semana passada, quando tu veio, que a gente entregou o último material pra ti, você falou, cara,
se eu soubesse, eu deveria ter vindo muito exatamente, antes. Muito, e é uma coisa que todo anos, mundo fala. Né? Mas assim, e é normal, eu também, se eu soubesse, teria feito terapia muito antes, assim, Sim. Mas pelo menos fez, porque você tá com 37. 37 anos, ou seja, poxa, tem uma vida inteira pela frente, né? E você tava ali se questionando sobre a tua vida profissional, se era isso, se não era, casamento, ou seja, tudo, aquela coisa que a gente fala que se espalha para todas as áreas da vida. E assim como agora também, ou seja, você tá mais confiante, tá mais alegre, voltou a sentir as coisas boas e ruim também, né? Porque as coisas ruins também, as coisas ruins também acontecem na vida, os problemas vão continuar acontecendo. Mas agora a diferença é que agora quando eu sinto, né, uma situação ruim, eu consigo me impor com ela. Exato. Antes, quando eu sentia, tanto fazia, assim como nas boas, sabe? Sim, acontecia alguma coisa boa, eu não tinha reação, eu tava paralisado. E agora não, sim. agora eu já tomo ações. Me sinto bem mais adulto, sabe? Aquele menino birrento já não tem mais. E assim, eu penso muito, sabe? Se tivesse feito, antes tivesse, sabe, descobrido isso, quanta coisa, sabe? Eu deixei de fazer por simples birra. Essa teimosia que tu tinha, né? Que era uma coisa de insistir numa coisa que tava dando errado. Exatamente. Né? Mas a gente faz aquilo. Na tua cabeça, obviamente, achava que era o correto, né? É normal do ser humano isso. Mas depois, quando a gente vê o outro lado, nossa, quanta coisa eu tô perdendo por causa disso. E é isso que eu sempre repito pro nosso paciente, assim, cara, é o que tá te custando. O tratamento, ok, ele tem um preço, tem um custo, mas o quanto que tu não resolver isso tá custando a tua vida. Você, cara, né, poderia custar o teu casamento, poderia custar a tua parte profissional, que você estava já prestes a desistir daquilo, achando que não era isso que você queria, ou que você não era capaz para aquilo. Então, ou seja, poxa, ia ter que recomeçar tudo de novo. Então, essa teimosia, muitas vezes, que faz parte do ser humano, mas ela pode nos causar muitos problemas. E não precisava ser dessa forma. E o resultado, assim, por mais que foi a tua esposa que veio, mas quando tu veio pra cá, a gente conversou, você falou, cara, eu quero fazer mesmo, porque é uma coisa sempre que eu questiono, né? A esposa, o pai, a mãe entra em contato, falou, mas a pessoa quer fazer, está disposta a fazer, daí você falou, não, eu quero fazer por mim. E claro, na tua terapia foi muito legal. Então tem todo um mérito nosso, mas assim, sempre tem o mérito do paciente, que eu sempre friso, sempre falo pro paciente, porque se tu não fizer a tua parte, se tu não entender o que a gente trabalhou aqui, se você lá fora não fizer o que nem você fez, foi lá, mudou a tua maneira de lidar com a tua esposa, com o teu trabalho, começou a se cuidar mais, ter rotina, ir pra academia, nada disso teria tido muito resultado. Mas assim, até mesmo a tua expectativa que tu veio, poxa, primeira vez, né, que tu veio aqui e tal, fizemos a consulta, depois fomos para a sessão. Como é que foi a tua expectativa que tu tinha, né, e esse resultado que a gente chegou, assim? Ok, você veio com uma expectativa, foi atendido, superou, como é que tu se sente hoje olhando para esses 3, 4 meses que a gente acompanhou, essa diferença desse Leandro ali do meio do ano para cá? Quando eu cheguei aqui, né, a primeira vez, eu pensei que ia ser mais uma conversa. Que eu ia jogar ali o valor da consulta fora e que ia sair daqui. Mas aí, com o seu atendimento, né, doutor, com a sua empatia, eu senti muita empatia. E tanto que assim, a nossa consulta demorou, né? Eu sou tímido, eu não sou envergonhado, mas eu sou tímido, né, como eu sempre falei. Só que aquele dia eu consegui me expor, né? Sim. E daqui, da primeira consulta, eu cheguei em casa e falei, eu vou fazer. Eu vou fazer porque na consulta eu já senti que poderia, sabe? Eu poderia evoluir, eu poderia sair daquele mundinho que eu tava e voltar a ser quem eu sempre fui, sabe? Sim. E aí depois na sessão também eu vim bem tranquilo para emergir mesmo, sabe? Disposto, porque, né? Isso, disposto, fazer o que tem que ser feito. Né? E aí depois, quando o doutor também passou algumas atividades para mim, sabe? Que era para mim, na próxima que eu retornasse aqui, eu passasse pro doutor como é que estava e tal. Aquilo ali também me fez gerar, sabe? Um comprometimento a mais. Porque às vezes, sabe, quando a gente dá aquela titubeada, né? E aí eu pensava... não vou seguir isso que eu lembrava. Não, peraí, quando eu voltar com o Dr. Emerson, como é que vai ser? Eu tenho que... E não só pra ele, pra mim, né? Na verdade é pra ti, né? Não é pra mim, né? Mas eu vim, como eu vou repetir, como eu vim a primeira vez aqui, eu vim, vai ser mais uma consulta aqui. E ali eu já senti, né, na conversa, sabe? Que era diferente. Diferente a empatia, assim. Depois da primeira sessão eu já saí, como eu falei, pensando que o mundo tinha... Né? E aí o doutor até explicou, é gradativo, tem que ir aos poucos. Mas assim, se lembrar de antes, eu tinha vindo em janeiro, sei lá, 1900 e alguma coisa. Mas assim, daí como é que foi, por exemplo, por mais que você criou essa expectativa ali da conversa, eu vou fazer, tu confiou, e até por isso que a gente faz essa consulta, porque essa conexão inicial ela é muito importante. Porque se você dissesse, cara, eu acho que o Emerson não vai me ajudar, eu acho que vai ser só mais uma conversa, você não vai pagar e não vai fazer, né? Você vai pegar, vai arrumar uma desculpa e vai fugir, né? Como alguma pessoa faz.
Então, assim, por isso que é importante aquela nossa conversa. A gente muitas vezes fala para o paciente que aquela primeira conversa às vezes é mais importante que a própria terapia. Isso. Porque é ali que faz você, cara, acreditar no processo, né? Porque ali onde eu demonstro, cara, é assim que vai funcionar. E se você disser, cara, é isso que eu preciso, é isso que eu quero, que nem você falou, você veio para a primeira sessão desarmado, né? Porque você veio confiante, cara, eu vou lá e a coisa vai acontecer. Exatamente. Então, claro, essa expectativa, e aí, pelo que você me diz, né, a gente conseguiu atender e talvez até superar um pouquinho, porque, né? Foi uma superação. Que nem você falou, estava todo meio tímido, era mais retraído ali, e hoje está aqui gravando depoimento. É bem isso mesmo, doutor. A primeira conversa que a gente teve foi essencial. Essencial porque, como você está falando aí, né? Você foi passando para mim, ó, vai acontecer dessa forma, é dessa forma. E uma das coisas que eu me lembro que o doutor falou para mim foi: você quer isso? Né? Porque de nada também ia adiantar, né, o doutor fazer o esforço, fazer o seu trabalho, se eu tivesse, eu vou lá fazer a sessão e aí você quer realmente isso. E outra também, né, que, como você falou, para homem é complicado de dar mas aí uma abertura de conversar, assim, de dialogar. E aí, nesse dia também, o doutor falou para mim na consulta: se você abrir, né, conversar comigo, mas você tem que expor o que está aí dentro de você. E era algo que eu não conseguia com ninguém, nem com a minha esposa. E aí naquele dia eu consegui, e aí eu falei: não, peraí, se eu conseguir aqui, imagina na sessão, né? Aí eu já fui vislumbrando para frente. Trabalhando. Exatamente. Aí foi legal. Isso. E o que você diria, principalmente para os homens, que tem essa resistência? Tem a coisa legal da nossa metodologia, que ela é isso, né? No teu caso, a gente fez 2 sessões, fizemos 4 encontros, né? Que você veio para cá, então 2 encontros foi mais de uma psicoeducação que a gente fala. Então existe a sessão que é a intervenção, existe a psicoeducação que é esse nosso acompanhamento. Por isso que a gente não trabalha com um número de sessões específica, né? Mas com um tempo de acompanhamento a gente faz conforme a necessidade do paciente. Mas, normalmente, eu atendia muita mulher no começo. Hoje, praticamente 50-50, justamente porque tu falou, o homem ele costuma se identificar com outro homem também, mas, principalmente, essa coisa de ter início e ter fim, né? Uma coisa objetiva, focada, cara, é para resolver e deixar a pessoa viver. Isso, normalmente, é uma coisa porque o homem não gosta muito desse bate-papo, né? Toda semana ali, ficar o resto da vida batendo papo e não chegar a lugar nenhum. Como é que foi para você, assim, essa parte, objetiva, cara? Saber que em 2, 3 meses, como foi teu caso ali, 3 meses, a gente passou um pouquinho, mas enfim, dentro do teu contexto, porque a gente precisou, né, estender um pouquinho mais ali, por causa da tua rotina, teu trabalho e tudo mais. Mas, cara, isso assim você veio aqui metade do ano, agora, já é outra pessoa, essa rapidez, assim, como é que tu sentiu isso, da nossa, que é o diferencial da nossa metodologia, assim, principalmente falando para os homens, que às vezes tem essa coisa de, massoterapia, tem que ir lá falar. E que nem você falou, né? Aqui você não precisa falar, mesmo o cara que é mais tímido e tal. Exatamente. É eu que conduzo o processo, uma terapia ativa, né? Então você só tem que se entregar, ser honesto e sincero ali. Exatamente. Ela é uma terapia direta, né? Exato. É uma terapia direta que não fica dando voltas, fazendo rodeio ali. Ela vai na causa, ela tem eficácia e eficiência, né? Então, desde a primeira consulta, já da primeira sessão, tanto que eu me lembro que a segunda sessão nós estávamos conversando, né? Que o acompanhamento ali, né? Nós estávamos conversando e o doutor levantou e falou: peraí, tem alguma coisa aí que a gente tem que... Não tá certo o rumo que as coisas estão tomando. E aí, vou ser sincero, eu não vim preparado para uma segunda sessão. Vai ser mais um acompanhamento, né? Vou passar ali. Até porque tu achou que tava tudo bem. Exatamente. Assim. Só que tu foi trazendo coisas. Percebe, né? Exato. É aquela coisa, a gente fala, terapia para coisas que não fazem sentido. Isso. E tu me trouxe umas coisas que aí a gente pode falar que era essa teimosia que tu falou. Isso, exatamente. Foi o foco na segunda sessão, que tu falou que tu tava fazendo birra com a tua esposa. Só que ali eu me percebia e aí... assim, tu tava explodindo, né? Qualquer coisinha tu tava, brigando com ela sem sentido nenhum. Isso. E aí, claro que, assim, tinha algumas coisas que, às vezes, um aconselhamento, né, um direcionamento, mas eram coisas muito... Qualquer coisinha você, fazia um escândalo. Bem né? isso mesmo. Então, assim, não fazia sentido. E eu falei, cara, tem alguma coisa aí, né? Não faz sentido isso. Não adianta eu falar pra você, faça isso, porque tu já sabia o que tinha que fazer. Era uma reação automática. Às vezes estava no trânsito, tua esposa falava uma coisa porque tu pegou uma rua diferente, você já se irritava com ela. Sem motivo, sem necessidade nenhuma, e aí depois eu voltava. Depois tu se culpava. Esse que é o problema. Ou seja, não é que, se você não se importasse com isso, não tinha terapia para aquilo. Mas o problema é que aquilo ali não era um problema, ele era um meio para você, né, ter uma dor, depois uma culpa ali. Então, por isso que a gente fez a segunda sessão. E aí ficou muito mais claro os porquê e o para quê daquele comportamento de menino birrento. Então, assim, é por isso que a gente fala, não existe
famosa criança interior machucada. O que existe é um adulto muitas vezes comportando como uma criança. Exatamente. Né? No teu caso, um menino birrento, mas que há 30 anos atrás, talvez, aquele comportamento foi necessário, mas hoje não fazia mais sentido. Eu vim trazendo para a vida o que acabou atrapalhando. É uma coisa automática, né? Porque o teu cérebro aprendeu, ou exatamente. seja, deu certo isso. Então, agora eu vou repetir a mesma coisa. Uma outra parte também que para mim foi importante, né, doutor? Foi a questão de que o doutor imergiu e conheceu do meu trabalho. Isso para mim fez total diferença, sabe? Então eu não cheguei aqui falando bola azul e o doutor falando bola vermelha. Eu cheguei aqui falando e o doutor tinha conhecimento. Isso para mim fez total diferença. Sim. Porque aí eu falava lá... Falava a mesma língua, né? Isso, exatamente. Eu falava lá os códigos, o doutor já sabia. Então, para mim fez total diferença. E eu lembro na sessão que o doutor até utilizou isso também. E até hoje faz todo sentido. O material mesmo eu ouço todo dia o material, todo dia. Legal. Esse material o pessoal tem gostado bastante, porque aí, como ele falou, a terapia às vezes é uma sessão ali de umas 2 horas, você não consegue às vezes lembrar e criar todas as associações ali. Então ter esse material de apoio foi um material bem bacana. O principal também que ele vem de áudio e tem o visual, né? Exato, consegue ler e ouvir, né? Às vezes a pessoa não é muito auditiva, mas é mais visual, consegue os dois. Pelo menos pra mim é como se fosse uma pílula diária. Mas bacana. Eu lembro que você falou, cara, eu ouço todos os dias, eu leio todos os dias. E isso é legal. Ou seja, você internalizar aquele aprendizado, cara, agora é assim que eu quero viver. Exatamente. Então, de uma maneira resumida, o que tu poderia falar aí para as pessoas que às vezes teimam em não vir para a terapia? Olha, não sejam o Leandro de antes da terapia, que era birrento, sejam o Leandro de agora e se permitam, né, doutor? Se permitam a vir, a conversar, a externalizar o que está interno, às vezes, que está ferindo, que está machucando, que para mim, eu acho que eu andei alguns anos para frente, que nem o doutor. Eu estava numa situação que eu não sabia se ali poderia ter perdido família, o meu trabalho, que sempre sonhei em fazer, né? Tava indo pelo ralo, então o que eu quero dizer para quem tá vendo aí? Se permita, né? Se permita, e se tiver algum homem que a mulher marcar, venha na sessão, mas venha sabe, de mente aberta, que para baixo não vai, é certeza que vai sair. É isso aí. E com relação ao investimento que tu fez, o investimento e o retorno, o custo-benefício ali, valeu a pena? Saiu barato, saiu caro? Não, valeu muito a pena. Como eu sempre digo, às vezes a gente olha valores minúsculos e dá muita importância para aquilo. E com coisas fúteis. Mas quando é com a nossa saúde, com a nossa vida, às vezes a gente dá muita importância pro valor, sabe? Foi um valor diferente, né, do habitual, mas assim, cara, eu pagaria 2 vezes. Como eu falei, agora já pretendo ano que vem minha esposa fazer. O valor em si, nossa, o retorno que isso dá, ele se torna pequeno. Exatamente. Exato. E principalmente pegando, falou, pela agilidade. Isso. Não é que tu não poderia atingir esse resultado com outras metodologias, mas provavelmente você ia ficar anos lá. E talvez aí desistisse, né? E talvez assim, nunca é meio forte falar, mas eu penso, né? Nunca talvez eu descobriria aquele Leandro Birrento que fez nossa, a minha vida poderia ter isso. Exato. Né? É o que hoje eu tô situações comuns assim, eu fico... Legal. Bacana. Mas então é isso, Leandro. Cara, obrigado aí pela tua disposição, agradeço, né? teu depoimento. Eu sei que tua esposa também viu outros depoimentos e também isso né, convenceu ela a chegar até aqui. Ela fez uma... Como é que fala que faz lá naquele aplicativo? Scalc, algo assim. Eu sei que ela fez uma boa pesquisa, né? E eu primeiro agradeço a Deus, né? Depois a ela por ter encontrado o doutor e ter ganhado rumo agora na vida que... Cara, fico feliz. É isso que a gente brinca, né? Esse é o nosso salário emocional, né? Faz bem, a gente é um ser humano, né? Então faz bem a pessoa voltar aqui e falar, cara, tu conseguiu me ajudar, né? O que tu fez aqui, pô, mudou a minha vida. Então isso faz também a gente saber que tá no caminho certo, de seguir ajudando várias pessoas. E te agradeço mesmo, cara, de verdade, tá? Feliz. Obrigado. Sucesso. Eu espero poder voltar aqui, né, doutor? Mais pra frente, quem sabe mostrar uns números aí, né? Quem sabe. Mas vai dar certo, com certeza. Vamos estar aí pra te receber. Mas eu já tô muito feliz.